Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez falando ao vivo do novo estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é Desafios de Logística Porta a Porta, como trazer satisfação e rapidez para os seus clientes. E hoje estamos recebendo o Néstor Felpe, que é diretor executivo de inovação e supply chain da América Latina na Natura & Co. Tudo bem, Néstor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença aqui com a gente. A gente recebe também o Luiz Flávio Araújo, que é sócio da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Denise. Tudo bem? Bom dia, Néstor. Vale lembrar que vocês poderão fazer perguntas durante toda a sessão, clicando no botão que fica acima da janela do vídeo. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental aqui pra gente. Vamos começar? Luiz, com você. Vamos lá. Obrigado, Néstor, de novo pela participação. Antes da gente começar, gostaria de dividir aqui algumas páginas pensando nas perspectivas e os desafios que a gente tem visto no tema de logística porta a porta. Então, ter uma conversa aqui com o Néstor e entender um pouco como a Natura & Co tem enfrentado esses desafios e conseguido aí atender seus clientes e suas clientes. O tema de logística porta a porta é um que tem se tornado essencial nos dias de hoje. É um tema de grande relevância que tem sido alavanca de valor em diversas empresas e está pautado aqui em vários temas importantes, né? Primeiro, requerimentos de serviço cada vez mais rigorosos pelo lado dos clientes, muita oferta, muito interesse dos clientes de ter atendimentos mais flexíveis, mais rápidos e bem servidos. A capacidade de entregar esses volumes é uma habilidade fundamental que tem que se desenvolver em várias empresas e esse é um cenário que está sendo hoje disputado tanto por players que são nativos digitais quanto players tradicionais que vêm operando nessa modalidade. E essa é uma oportunidade muito relevante. Nós temos aqui que os clientes, quando saem de uma modalidade monocanal e se tornam de fato clientes omnicanal, eles têm aí crescimento do seu consumo e também da sua taxa de compra. Então, clientes omnicanal são muito mais frequentes, fazem mais compras que os demais. Isso é um bom motivo para todo mundo estar interessado na nossa discussão. E ao fazer essa transição e conseguir enfrentar esses desafios, nós temos vários temas aqui que tanto varejistas quanto produtores enfrentam. Então, os varejistas que já têm suas lojas e os produtores que estão transicionando de um modelo de venda através de um canal para um modelo de venda direta, têm que trabalhar. Alguns pontos que vale a gente mencionar inclui de como que eu consigo integrar meu relacionamento do cliente através dos múltiplos canais, como conseguir oferecer uma experiência consistente de consumo, como usar as minhas lojas como um elemento da minha logística, e principalmente para varejistas têm buscado bastante essas soluções, e do lado dos produtores, como você repensa uma malha de distribuição que foi focada em grandes volumes para conseguir fazer essa modalidade granular. E para isso precisa se pensar em adaptar a logística, conseguir fazer modelos de planejamento diferentes para acomodar essa nova demanda, um cliente que não necessariamente você conhecia tão bem, agora você precisa atender, conseguir fazer a integração do modelo todo, inclusive com o modelo do marketplace, o famoso 3P, como que nós conseguimos fazer a integração dele na nossa cadeia e oferecer a mesma qualidade de serviço para os clientes. E quando a gente olha os requerimentos de clientes, tem 5 elementos fundamentais que a gente vê. O primeiro deles é a conveniência, maior flexibilidade, visibilidade, acuracidade e personalização. Os clientes hoje em dia buscam mais agilidade no seu atendimento, garantia de rastreabilidade, qualidade de informação, que essa entrega esteja sempre correta. Então, às vezes, entregar antes é tão ruim quanto entregar depois. E a personalização é um desafio importante, afinal, clientes diferentes vão buscando coisas diferentes, então, tanto do lado de produtos quanto os serviços que são oferecidos e para conseguir oferecer a melhor experiência para cada um dos indivíduos. Existem desafios importantes que a gente quer poder explorar aqui um pouquinho com o Néstor e na experiência da Natura & Co, que incluem lentidão para adaptar os processos quando você está fazendo essa transição, políticas de supply chain que são
padronizadas e não atendem a esse modelo de customização e flexibilidade que a gente precisa. Desafios de conseguir manter os custos adequados, afinal, transição de uma logística de grande volume para uma logística de pequenos volumes é um desafio importante, são bichos muito diferentes. E, finalmente, como alinhar os incentivos ao longo de toda a cadeia. Então, novamente, a gente vai discutir aqui com o Néstor um pouco desses desafios. Eu gostaria de passar a palavra para ele para explicar um pouquinho para a gente como que é a cadeia da Natura &Co e como que a Natura tem feito aí para entender um pouco essa necessidade dos clientes. Bom dia novamente. Bom, Natura &Co hoje é um grupo onde tem 4 companhias, tem a Body Shop, a Natura, a Avon e a Aesop. Então, hoje tem uma relevância importante com diferentes canais, né? A Body Shop e a Aesop mais no retail e a Avon e Natura mais na venda direta, mas ambas companhias também entrando no omnichannel. Então, assim, eu acho que a apresentação tua faz muito o que a gente está vivendo hoje, onde a experiência de entrega é super importante, junto com a digitalização dos processos da logística e a forma de poder trabalhar, inclusive saindo agora um pouco da pandemia, a gente vê que companhias que têm loja e que têm e-commerce alavancam muito mais a venda de pessoas que têm somente e-commerce, então é um trabalho em conjunto. E esse tema de serviço e junto com o processo de digitalização é um tema que é bastante integrado, não é um tema só de supply chain. A gente tem, por exemplo, uma sala de experiência com o consumidor no NASP, na área comercial, que a gente no mercado conhece como uma sala de controle, e lá tem um modelo integrado onde não só tem o tema de logística, sino tem áreas comerciais que faz demand sense e nos ajudam a manter a disponibilização de produtos em forma eficiente, e toda a área de sistemas. Então, juntos, integrados, a gente busca dar uma experiência única no momento da entrega, que é super importante para a gente. Excelente, obrigado, Néstor. Uma dúvida interessante para a gente discutir é como que a Natura faz para entender qual que é a necessidade das clientes? Afinal, temos clientes de diferentes tipos e com diferentes aspirações. Como vocês fazem para conseguir entender e customizar essa experiência? Bom, primeiro no momento do pedido, a gente tem um menu, onde ela pode, um pouco do que você falou da conveniência, ela pode decidir a melhor forma, se retira numa loja, se a gente entrega. Então, esse é um processo. Outro tem vários processos de pesquisa. E um que acho muito importante, a gente começou a medir o NPS da entrega. Faz mais ou menos uns 2 anos que a gente vê como é o momento da entrega. Inclusive, no momento agora da pandemia, a gente agregou uma segunda medição, que é o cuidado com a entrega, não? O cuidado com a entrega com todo o tema de coronavírus. Então, ela, como você conhece o NPS, ela evalua de 1 a 10, e coloca os comentários. Então, a gente, além de ter um menu de serviço e conveniência, olha 360 graus a satisfação no momento de entrega, como isso pode melhorar do ponto de vista de acuracidade. A gente tem indicadores hard, não? Onde mide acuracidade, efetividade, duração. Mas o NPS é muito legal porque ele traz a parte soft também. Então, ela vê a forma de entrega, a qualidade, a simpatia do entregador. E a gente, inclusive, com esse NPS, celebra os melhores entregadores, como aqueles que têm o melhor NPS. Excelente. Esse é um ponto muito interessante, né? Essa combinação dos indicadores hard, como você menciona, mas também os demais indicadores que são super importantes. Tem lições aprendidas, coisas que vocês, ao introduzir esses elementos, viram que são importantes ou que eventualmente até tenham feito a Natura ajustar um pouco a forma de atender? Tem, porque a gente estava num processo de indicadores mais hard, não? Que são importantes. Disponibilização de produto, efetividade, duração, acuracidade.
mas isso não consegue trazer a relevância de entrega e um pouco como a gente falava aqui, não, da satisfação, ou a gente gosta também de falar do encantamento da consultora, do consumidor, do cliente, porque não consegue ver 360 graus. E outra coisa que a gente vê, que quando faz pesquisas, a gente não consegue identificar um momento claro de insatisfação. Quando você mide num momento, por exemplo, que acontece, nesse caso a entrega, você tem clareza de lo que está acontecendo, porque quando faz uma pesquisa não sabe se é do pedido anterior, do pedido agora, ou do atendimento no call center, aonde está a insatisfação. Aqui você vê exatamente a insatisfação, traz comentários muito ricos. As consultoras, por exemplo, elas trazem uma grande satisfação em termos de receber essa informação. Tem muitas que não recebem e pedem, a outra consultora recebeu o NPS, por que eu não recebi? Em algum momento, quando iniciamos, ele levava minha foto, o NPS, então elas me reconheciam. Eu vi sua foto, eu coloquei lá a relevância. Em alguns casos, até o NPS, elas mandavam e-mail para mim diretamente, na minha caixa de e-mail, porque ele tinha uma resposta automática. Então, que era um interesse genuíno. E a outra parte que é importante, falando da simpatia, porque muitas vezes eu escutava quando visitava o campo, meu entregador não é simpático, meu entregador vem bravo, ele não tem paciência comigo. Então, no NPS, a gente começou a ver isso, a simpatia, o momento da entrega, que é muito difícil de ver isso, medir a simpatia num medidor hard. E aí a gente também usou isso para reconhecer aqueles entregadores. A gente tem mais na Natura, especificamente, na época eram 3.000 entregadores em todo o Brasil. Medir aquele que fazia o encantamento da consultora, aquele que faz com muita paixão a entrega e tem a simpatia junto ao momento da entrega, não? E a gente reconhecer eles, eu vi caras entregadores chorando, porque eu recorria ao Brasil dando um pequeno reconhecimento e para eles ser importante. E isso gera um incremento de encantamento no momento de entrega, porque os outros entregadores também veem que a gente reconhece esse momento único de entrega e trata de melhorar. Então, acho que foi um ponto muito importante. Nossa, muito legal, muito bom ouvir essa história. E você mencionou também o tema de cuidado, né? Vocês sentiram uma mudança na forma nas necessidades, das aspirações das clientes durante a crise agora do Covid? Eu acho que a gente não tanto sentiu, sino que a gente se antecipou muito. Então, assim, quando a gente começou acho por aí o 15 de março, o primeiro cuidado que a gente teve com as pessoas, tanto as pessoas que estavam na fábrica, no centro de distribuição, como nossas consultoras que estavam recebendo. Então, naquele momento, se você lembra, era caótico as informações, o grupo de risco mudava, mas a gente tentou, nesse momento, ir buscando cuidado. Então, por exemplo, a gente colocou na tampa dos pedidos, de forma muito rápida, qual é o procedimento de recebimento, né? Como ela tinha que tomar a caixa. A gente entregou para os 3.000 entregadores álcool gel, produtos de limpeza. Então, quando a gente colocou esse NPS de medição, a gente queria saber se o entregador estava tomando todos os cuidados. Por outro, intensificou todo o processo de digitalização. Não tem que estar assinatura de canhoto, o contato entre o cliente e o entregador. Então, fazer um processo muito mais ágil. Então, acho que a gente sempre tratou de antecipar e de buscar, de garantir, além dos melhores níveis de serviço, buscar o cuidado nesse momento crítico com a saúde de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, foi super importante ter medição, y tener todas las indicaciones posibles y todos los controles que a gente podía tener en el medio de todas esas informaciones que estaban cruzadas. Y hoy a gente está en un proceso un poco más bien resolvido. Mas todas las instrucciones fueron colocadas, eso que fue súper legal, trocar a tampa da caixa de forma quase imediata, e tinha uns 7, 8 passos onde a gente indicava como fazer e como controlar, né? Abrir a caixa, depois lavar as mãos, todo o procedimento de como receber um produto da Natura &Co.
Excelente. Luiz, eu queria entrar um pouquinho na conversa também, fazer uma pergunta para você. Como é que você vê esse movimento com organizações que operam grandes redes de lojas? Quais oportunidades e desafios que você vê? Essa é uma boa pergunta. Acho que talvez a grande diferença é como você usa da loja para participar da distribuição. Então, tipicamente, o atendimento, né, de centros de distribuição direto ao cliente, como que você introduz a loja para fazer parte desse processo. Seja para aquela operação de click and collect, onde o cliente vai até a loja buscar, ou o cliente recebeu um produto pelo correio, através de alguma transportadora, e ele tem a oportunidade de voltar à loja, devolver o produto, trocar o produto. Então, talvez o grande desafio para organizações que tenham malhas de distribuição com lojas é como você integra esses dois mundos. Esses mundos começam separados e eles precisam se aproximar. Para, de fato, caminhar para essa experiência omnicanal do cliente. E isso é uma fortaleza muito importante para organizações que têm essas lojas, dado que elas podem ser mini centros de distribuição, elas podem acumular estoque para conseguir reduzir o custo da logística e, especialmente, conseguir reduzir o tempo de atendimento. Então, eu, como cliente, posso fazer um pedido de click and collect e a minha própria conveniência, no meu horário de almoço, busco isso no próprio dia, ou essa loja estando próxima da minha residência, existe uma opção de entrega em algumas horas, rapidamente, para fazer a ponte, e isso permite uma experiência de cliente muito mais balanceada. Então, eu, como cliente, se eu tiver prazo e flexibilidade, eu posso talvez receber direto do centro de distribuição com uma logística mais barata, sem pressa. E por isso eu tenho ou uma bonificação, ou eu não pago frete, alguma coisa do tipo. Se eu tenho um pouco mais de pressa, eu vou ou optar por uma opção expressa, ou buscar o produto na loja. Então eu consigo ter tanto o lado de satisfação e flexibilidade, como as organizações conseguem ter uma operação de custo adequado, né? A gente precisa, obviamente, fazer os pratinhos equilibrarem. Isso aí. Legal, obrigada, Luiz. Obrigado. Nessa hora, acho que esse ponto é importante também quando a gente pensa, como você vê o balanço, né? Você mencionou The Body Shop e Aesop, além do mundo de Natura e Avon, que são de entregas diretas, né? Essa operação e essa contribuição da loja para a cadeia, como vocês têm feito? Então, assim, a gente tem, tanto a Avon como Natura, eles hoje estão em multicanalidades, ou diria no caminho de omnichannel. A Natura tem especificamente lojas em shopping próprias, tem as lojas das consultoras, a gente entrou no programa de Aqui Tem Natura, então tem mais de 200 lojas de consultoras de grande porte que têm loja nos grandes barrios. Então, isso permite começar essa jornada, como você comentava, de omnichannel, não? Então, entre o multicanal e o omnichannel, porque o omnichannel está no mundo perfeito, onde você tem a mesma experiência em todos os canais. A Body Shop e a Aesop é mais e-commerce e lojas, não? Mas, um pouco o que você comentou, o fato de você ter lojas permite você ter experiências diferentes. Então, já existe programa onde você pode retirar nos grandes shoppings através da loja Natura. Então, quando você faz um pedido, consegue entregar. Já existe pilotos rodando de Aqui Tem Natura sendo distribuidor. E quando eu hablo de distribuidor, pequeñas consultoras podem ir a essa loja a retirar um produto, que tem uma venda imediata, ou a venda de um consumidor direto. Então, é muito importante essa possibilidade, como dizia antes, de ter um menu de serviço adequado a cada cliente. Você comentava muito bem, por exemplo, eu moro sozinho. Para mim é muito difícil combinar a entrega na minha casa. Então, às vezes, se não tiver a pandemia, como você comentou, na hora do almoço, para mim é muito mais fácil retirar em um shopping porque estou almoçando em um shopping. Então, a conveniência é super importante em termos de como consigo atender a necessidade do cliente em função do que seja mais conveniente para ele. Perfeito, obrigado. E quando a gente pensa nesse lado de conveniência, algumas decisões um pouco mais permanentes a gente precisa fazer também. Uma delas é onde e
e qual o papel do nosso centro de distribuição. Como vocês fazem para tomar a decisão de onde colocar um centro de distribuição ou que região deveria ter uma base física ou a gente faria isso só com transporte? Boa pergunta. A gente tem estudos de network, onde analisa, hoje temos 7 de centro de distribuição em Brasil, onde analisa 7 da Natura e 3 da Avon, não? Então, ainda estamos os 2 gigantes da venda direta. Então, temos 10 em total. E esses centros de distribuição foram colocados estrategicamente em uma análise, como sempre, a Natura buscando o triple bottom line, né? Do ponto de vista de eficiência financeira ou tributária, como vocês sabem, é muito importante dentro do Brasil. A eficiência a melhoria de serviço, a gente olha a duração dentro desse estudo de malha e também a parte de CO2. Então, como essa malha, porque vocês sabem que a história tributária em Brasil às vezes é um pouquinho antilógica, não? Mas o que a gente não quer é ir por uma malha tributária sem cuidado ambiental. Então tem que balancear muito bem nosso propósito de ter triple bottom line. E esses estudos foram feitos agora recentemente com a incorporação de Avon. A gente voltou a fazer esses estudos, além de o estudo dos transit points, porque não só a gente tem os centros de distribuição como ponto de apoio, sino também os transit points, que os transit points a gente entende o cross-docking, para quem nos escuta, é o ponto onde você chega com uma carga consolidada e a partir de aí você entrega com veículos menores, então faz essa desconsolidação de pedidos. E é super importante também o transit point porque ele afeta muito ou melhoria muito o serviço para você chegar muito mais rápido com um veículo grande e ligar lá e dividir em veículos pequenos. Então, esse estudo de malha é super importante, é algo que a gente está evoluindo. Então, nos últimos 2 ou 3 anos, internalizou esse estudo, tem um centro de excelência que faz esse estudo para a gente, e isso nos vai permitir fazer estudos muito mais próximos e muito mais frequentes. Mas é algo que venho fazendo. 10 anos atrás, os primeiros estudos foram para começar a criar a malha de e-commerce. Então, a Natura, naquela época, tinha 1 ou 2 centros de distribuição e foi para 7. Então, os estudos são importantes para você ter a melhor equalização de entrega, eficiência e impacto ambiental. Agora, Luiz, falando em parceiras, também existe também um grande desafio de fazer a integração com os marketplaces, né? Sim. Quando hoje a gente vê, né, crescimento de diversos marketplaces e um desafio e uma oportunidade super interessante é como integrar esses 2 mundos. Afinal, quando uma pessoa está em um marketplace, ela está interagindo com a organização mãe. É uma mesma cara, ela espera o mesmo nível de atendimento. Não é uma boa resposta você falar, este produto era do marketplace, portanto, é por isso que o serviço não foi bom. Então, a gente precisa garantir essa integração. E, então, como o Néstor mencionou, toda a modalidade de acompanhamento de pedido, de conseguir medir satisfação, essa deveria ser integrada para você, de fato, proteger e valorizar a experiência do cliente. E no lado do cuidado financeiro, como que você consegue pensar uma malha integrada para que o marketplace participe de alguns elementos da sua própria logística? Ou seja, como que uma loja poderia participar como um ponto de coleta de um produto do marketplace ou um ponto de retorno. E, de novo, dentro da decisão de cada cliente, dentro de um menu de opções, como que ele poderia optar em receber isso na sua própria residência. Mas essas fronteiras precisam ser cada vez mais tênues, de fato, para o cliente. Isso exige um grau de coordenação importante para quem está um passo para trás na cadeia. Uhum. Néstor, uma discussão importante, né, quando a gente vai somando todos esses pontos, é como que essa jornada acontece. Com o benefício de vocês estarem hoje no ponto que vocês estão na Natura &Co, quais seriam talvez algumas recomendações que você daria para alguma organização que está ainda mais cedo no processo, que ainda está começando essa jornada de satisfação cliente, entrega porta a porta e omnicanalidade?
Bom, primeiro fazer um bom planejamento, porque como você começou no início, se eu estou no varejo, fazer entrega porta a porta é bem diferente. E isso começa desde o planejamento, porque eu já trabalhei no retail e uma coisa é você entregar uma carreta completa para um supermercado e outra coisa é você atender cada um dos clientes desse supermercado, né? Então, tem que ter capacidade de análise de demanda, muda muito o planejamento, né? O processo de SNOP, o processo de planejamento, o processo de planejamento de entregas, o que você falou do marketplace. Se você é uma empresa pequena, o marketplace é uma solução importante, porque você tem que ter sistemas de apoio para receber uma quantidade de pedidos importante, né? Ter traçabilidade, ter a capacidade de entrega, né? Isso é super importante dentro desse processo. Então, acho que primeiro tem que ter um bom planejamento. Não é fácil você mudar de um retail ou de uma loja própria, vamos supor uma pequena empresa que tem loja própria e querer começar a fazer entregas porta a porta, não? Precisa um bom planejamento, uma estrutura. Tem muita gente que fez isso no meio da pandemia, a gente vê os restaurantes, etc, etc. Mas se você quer fazer isso em forma estruturada e permanente no tempo, não como uma solução provisória no meio da pandemia, tem que ter um bom planejamento, um bom trabalho de preparar-se para mudar de mundo. Você troca de mundo, por assim dizer. Tá ótimo. E eu acho que planejamento e troca de mundo acho que minha pergunta final para você, antes da gente passar para as perguntas do público. Para onde você vê isso indo? O que são suas expectativas futuras? Então, assim, o mundo do e-commerce ele vindo para chegar, né? A gente teve crescimento de 500% e já vinha crescimento. A gente tem datas que não eram comuns para a gente, como Black Friday, e a gente foi crescendo e melhorando todo o processo nessas datas que não eram muito comuns para a gente. Então, a pandemia acelerou o crescimento do e-commerce e da multicanalidade. As lojas tiveram que ir para e-commerce. Agora que a pandemia está reduzindo o impacto, as lojas estão apoiando o e-commerce. Então, é um mundo que chegou para evoluir e transformar. Olhando o futuro, eu sou particularmente um apaixonado da colaboração da logística. Então, no passado, uns 5, 10 anos atrás, a colaboração se resumia a parceiros. As indústrias automotivas, por exemplo, faziam trabalhos com parceiros para estar juntos e ter just-in-time nas fábricas e parcerias de logística com parceiros. E a gente tinha muita resistência a fazer parcerias com a entrega do cliente final, porque a gente identificava que tinha que estar separado. Por exemplo, Avon e Natura, no momento que a gente não estava junto, existia esse paradigma de que na mesma caminhoneta não podia estar Avon e Natura, e aí por diante, não? A gente vê os caixas eletrônicos dos bancos com marcas diferentes e o mesmo conceito. Então, a gente deveria começar a pensar no futuro nessa colaboração. E eu acho que não é o momento de entrega, pensando no propósito, não? Cuidado do mundo, impacto social. Por que eu tenho que ir ao mesmo cliente 10 vezes? Vocês estão vendo aqui na pandemia que a gente pede comida de restaurante, pede coisas de supermercado para entregar em sua casa, pede coisas de eletrônicos para entregar em sua casa porque está precisando um cabo para o computador. E aí você se encontra que um dia pode ter 10 entregadores entregando em sua casa. E aí a pergunta é, eu quero receber 10 entregadores no mesmo dia na minha casa? Porque eu gostaria de que todo mundo consolidado e me entregara junto, né? Ou teria um ponto de retiro aqui a 2 quarteirões da minha casa, porque eu moro sozinho e vou lá, retiro nesse centro consolidador todas as mercadorias. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa colaboração, que não é fácil, porque ainda existem esses paradigmas, mas centros consolidadores, mini centros nas capitais, com entrega rápida, capacidade de poder ter mini centros de retira, onde você pode retirar todo o que você pediu. Acho que é uma coisa que deveria se pensar no futuro próximo, nessa colaboração. Ótimo, muito obrigado, Néstor. A gente vai passar então para as perguntas da audiência, mas antes eu queria fazer uma pergunta minha para você, Néstor, que você falou de crescimento de 500% no e-commerce, foi aqui durante a pandemia?
A Natura cresceu 500% durante a pandemia e a Avon achou que 300, a Body Shop também, a Body Shop, não me lembro o número agora, mas é nesse patamar. E para ter uma ideia, a data de mais foi mais forte que o último Black Friday. Então, assim, o mundo de entregas direto ao cliente foi um crescimento muito importante. E você tem que estar preparado. Uma das coisas interessantes, a gente estava preparado nesse sentido. Eu estava olhando uma revista Exame, uma nota que chegou aqui da revista Exame, que o ano passado, em julho do ano passado, a gente anunciava que as duas plataformas digitais e analógicas se juntavam. Então, uma consultora ia poder ser digital e analógica. E naquele momento, não muita consultora, naquele momento provavelmente muita gente não entendeu, e muitas consultoras analógicas não queriam ser digitais, porque naquele momento a consultora digital era mais a blogueira, mas aquela consultora que lógico, por os anos de experiência, acreditava que era melhor estar visitando o cliente e vendia mais, se encontrou no meio da pandemia que não podia ir na casa do cliente, porque provavelmente ela ou o cliente estava no grupo de risco. E aí ele teve que virar para o mundo digital. Como as plataformas estavam únicas e ela já tinha sua própria página, ela podia colocar o pedido do cliente e a gente entregava diretamente na casa do cliente. Então, ele transformou a entrega em sua casa como venda direta por uma entrega direta no cliente. E isso foi o que alavancou o crescimento do que a gente chama o e-commerce, por assim dizer. Ah, excelente. Então, juntou todos os canais. Ô, Néstor, então tem aqui várias perguntas para você. Primeira é a seguinte: como é que vocês enxergam o uso de novas tecnologias e o trabalho em conjunto com startups ou marketplaces na integração e automação dos fluxos de informações de supply chain? Então, muito boa pergunta, porque a gente faz uns anos, também em conjunto com áreas comerciais, a Natura tem, acho que 4 áreas de inovação. Eu estou mais na área de logística, mas tem sistemas comercial e também a parte de inovação de produto. E a gente se juntou e começou a olhar muito o mundo de startups. E a gente se engajou muito rapidamente. O ano passado eu estive na entrega do prêmio da segunda empresa mais engajada com startup, das 100 startups. E eu sei que este ano a Natura foi a primeira. Então, a gente tem uma conexão muito forte com esse mundo das startups. A gente é claro que tem um funil, não? Você olha 1000 startups e fica trabalhando com 10. Então, a gente tem um trabalho muito forte com startups, porque ela resolve problemas complexos de uma forma simples. E também isso ajuda muito a fazer, por exemplo, MVPs, testar modelos de forma relativamente simples, que a gente demoraria muito em poder verificar que essa solução ou essa nova forma de processo funcionaria. Então, ele consegue testar muito rápido. Também tem um processo de adaptação, não? Porque a Natura é uma empresa grande, como qualquer corporação, e vem do mundo analógico, não é uma empresa que, como as grandes empresas agora que nasceram no mundo digital. Então, como a gente divide, muitas coisas e processos têm que ser modificados para você se conectar com a startup, desde a forma de pagamento. Tipicamente, o suprimento pede 3 cotizações, quando você trabalha com uma startup, não tem. Então, a gente criou um processo de acolhimento específico para startups. Então, foi bem sucedido e o mercado reconheceu isso de como a gente se conecta de forma rápida com toda essa inovação que as startups trazem. Outra pergunta aqui, ó, sobre a redução de lead times para compra online é um desafio de logística. Quais estratégias são mais adequadas para isso, na sua visão? E o que funcionou na Natura? Bom, no relatório do ano passado, a gente mostrou que o Brasil todo reduziu um dia a duração. Recentemente, a gente também mostrou como no Black Friday a gente reduziu quase por a metade o tempo de entrega. E qual foi o caminho? O caminho foi, primeiro falamos estudo de malha, entender aonde... eu tenho uma demanda, eu tenho um mapa de demanda. Como atendo mais rápido, eficiente, triple bottom line, esse mapa de demanda. E como falamos, esse mapa de demanda pode ir mudando, não? Porque hoje eu não tenho muitos clientes em uma determinada região e a área de venda vai crescendo
e de repente pode ser que em algum determinado lugar eu precise colocar um transit point, porque a demanda está crescendo. Por isso, o que falava que a capacidade de estudo de malha a gente está internalizando e fazendo isso de forma mais frequente. A outra é as parcerias, buscando alternativas de parceiros que permitam entregar mais rápido dentro de nossa malha, e também um processo da parte de tecnologia, não? Como a gente consegue preparar pedidos, por exemplo, no caso do Black Friday, a gente fez um investimento em todo o nosso centro de distribuição, de forma de prepará-los para ser mais eficiente e mais rápido na preparação de pequenos pedidos, não? Que nós tínhamos, historicamente, a Natura, tanto a Natura como a Avon, trabalha com um pedido médio de 300 ou 250 reais e com 20 itens por caixa. Quando você vai para e-commerce, se bem a gente tem uma história de 40 anos de um e-commerce com consultoria, ele tinha um tamanho que não era o tamanho que o e-commerce precisa, que o e-commerce precisa um produto, dois produtos e um volume muito pequeno. Então, na separação, teve que ser feita mudança tecnológica para poder ser mais rápido. Então, a gente se está adaptando e buscando caminhos para atender demandas diferentes. Há 40 anos a gente tinha uma demanda de venda direta e agora tem outra. Então, é importante essa adaptabilidade. Luiz, tem uma pergunta aqui para você também. Espera aí, já perdi. Não, está aqui. Luiz, como equilibrar objetivos conflitantes como custo, atendimento, conveniência e sustentabilidade? No meu ponto de vista, as soluções mais difundidas não conseguem atender todos esses pontos. Você acha que há espaço para a evolução do planejamento atual do Last Mile? Eu definitivamente concordo com o desafio e que existe espaço para a solução. Eu acho que, assim como a gente mencionou no começo, né? As soluções mais padronizadas, eu acho que elas não encaixam no modelo de mundo que a gente está vivendo hoje. Toda vez que você tem um desafio de balanço, de custo e serviço, e nesse caso também a sustentabilidade, uma das formas que eu acho bastante eficiente de olhar isso é você ponderar qual que é a margem em risco. Assim, se eu falho com a minha missão, se eu falho com a minha missão de sustentabilidade nesse caso, isso vai afetar a minha empresa, isso vai afetar a minha margem, isso vai afetar a imagem, isso vai afetar uma série de elementos. Quando eu faço a mesma coisa para o serviço, se eu falho um atendimento de serviço, isso também afeta negativamente o meu resultado. Então, apesar de terem um início diferente, existe uma equação aqui que a gente pode pensar de como trazer esses elementos. Eu acho que, claramente, né, algumas coisas elas devem ser o mínimo, então, alguns elementos você não deveria colocar na equação, então, a forma como você trabalha, assim, ética, esses elementos eles estão fora, obviamente, eles são o seu ponto de partida, mas uma vez que você trabalha dentro das suas opções, você consegue construir uma lógica até financeira que vai ser muito importante para você justificar isso internamente. Então, o time de supply chain vai poder gastar um pouco a mais, porque o time comercial vai vender um pouco a mais, e isso está alinhado com os objetivos da empresa. Esse caminho precisa ser bem feito. E algumas soluções customizadas, empresa a empresa, vão ter que ser desenvolvidas, não necessariamente algo que você vai achar de prateleira mesmo. Uhum. Néstor, tem mais uma pergunta aqui para você. A respeito do NPS, que você comentou, né, das revendedoras. Como saber a representatividade, por exemplo, como saber se apenas as pessoas com problemas de entrega respondem? Essa é uma pergunta boa, porque às vezes a pessoa que está satisfeita, que está tranquila, ela fica na dela, ela não fala, só fala quem reclama, né? Como é que vocês fazem essa distinção? Não tem distinção. A pesquisa vai para um grupo de pessoas e não tem distinção. O que eu vivi aqui na experiência, que as pessoas que estão satisfeitas ficam muito engajadas em responder. Oi? Curioso isso. Achei que só que quem estava insatisfeito que poderia responder. Que poderia não, que teria essa iniciativa. Não, e você sabe que, por isso eu falava, muitas consultoras pedem para receber, e quando elas ficaram sabendo, e em alguns momentos a gente convidou na cerimônia de entrega, e basicamente a entrega de um kit e reconhecimento, não? Elas ficaram mais engajadas, porque tem consultoras que têm relacionamento com o entregador de 20 anos, né? Tem uma consultora que virou líder de negócio e trabalha no Sul. Contando uma história, e ela mora em Goiânia. Então, quando ela retorna em Goiânia, ela está em Porto Alegre, retorna em Goiânia para visitar a família,
dentro da visita que ela faz, ela encontra o entregador original quando ela era consultora, do relacionamento que ela tem com esse entregador, não? Então, virou parte da família, parte do círculo de amizade. Então, quando você dá a oportunidade de avaliar essa pessoa, que ele está no círculo de relacionamento dessa consultora, ela fica muito engajada em responder. Ele fala, não, o entendimento dele é 10. Né? Então, eu não vi nessa implementação, eu participei na implementação, eu vi o nascimento desse NPS, eu não vi pessoas que, porque estão bem, não respondem. Elas estão engajadas, respondem, e muitas vezes também elas tinham uma percepção ruim, e quando veem que melhora, realmente respondem para reforçar que está bem e que querem manter isso desse jeito. Então, não vi pessoas não respondendo por estar bem. Néstor, outra pergunta. Load sharing é um caminho para a Natura? É um caminho. O que eu falei na colaboração de logística. Eu acho que é importante trabalhar nesse sentido. Existem vários termos. Primeiro, o paradigma que teníamos no passado de que a logística era competência e que devemos estar separados. Segundo, a parte regulatória ou a parte jurídica para poder resolver essa situação de trabalhar conjunto. E para mim faz todo sentido. Não tem muito sentido você subir com uma carreta para Belém e tratar de completar a carreta com produto que realmente não precisa quando tem outros que estão subindo. Tem uma coisa interessante que, falando de colaboração, e um pouco a greve dos caminhoneiros parou esse processo que a gente tinha de colaboração, porque a greve de caminhoneiros fez aquela tarifa fechada que não podíamos... Por isso digo que a parte regulatória é importante. E tinha um caso interessante de uma empresa de chocolates, que dizia para mim, eu mando em caminhão refrigerado as bonecas, as canecas, todos os brindes que eu dou na minha loja de chocolates dentro do caminhão refrigerado. Imagina quanto consome refrigerar produtos que você não precisa. Agora, por que ele mandava em caminhão refrigerado? Porque ele só contrata caminhão refrigerado. Ele não tem 2 frotas separadas. Então, eu poderia tranquilamente levar os bichinhos, as canecas, os brindes dentro de minhas carretas que não são refrigeradas para todo o Brasil e não gastar essa energia que ele está gastando. Então, olha o potencial dessa energia, aonde pode chegar. Exatamente. Luiz, tinha aqui uma pergunta também, complementar dessa aí, que era para você. Que outras soluções criativas poderiam ser adotadas em supply chain? Acho que o supply chain é criativo por definição. Eu acho que isso é bom de ter problema que a gente vê as coisas andando, né? Acho que tem como o Néstor mencionou, né? Como que a gente consegue integrar isso nessas malhas? E uma das coisas que a gente vê, talvez de fronteira hoje, é operar uma malha dinâmica. Então, assim como a gente tem modelos de contratação de serviço tipo Uber de transporte, carga, passageiro, como que você avança na sua cadeia pensando nessa mesma lógica? Então, se eu participo de um marketplace que não está associado eventualmente a uma loja, uma rede de varejo, puxa, a loja poderia ser um ponto de coleta, um posto de gasolina podia ser um ponto de coleta. Como que eu posso devolver um produto que eventualmente chegou na minha casa, não só para um centro de coleta, mas eu devolvo para o entregador que foi trazer o meu jantar. Falo assim, obrigado pelo jantar, está aqui uma caixa para devolver na logística. Assim, esses elementos logísticos, né, se a gente colocar esses ativos, seja o entregador de refeição, seja a loja, seja qualquer ponto físico, ele pode ter uma participação. Exige, como o Néstor colocou, coordenação, existe alinhamento, existe cementar esse lado de colaboração, mas toda vez que existe um transporte, seja o baúzinho de uma moto ou seja uma pessoa voltando, vazio, é uma oportunidade de se explorar. Sem dúvida. Olha, queria agradecer muito a presença. Néstor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente, tudo que você dividiu com a gente. Obrigada. Obrigado, Néstor. Imagina, muito obrigado a você pelo convite. Luiz, obrigada também pela parceria aqui e sua presença aqui com a gente. Eu queria também agradecer a você de casa, que passou os últimos 45 minutos com a gente, já falar da nossa próxima sessão, que é a semana que vem. Sobre telemedicina, democratização da saúde com tecnologia. A entrevista vai ser com Guilherme Weigert, que é CEO da Conexa
saúde e a participação da Tracy Francis, que é sócia sênior da McKinsey em São Paulo, líder da prática B2C para a América Latina, que você já conhece, ela já esteve aqui algumas vezes com a gente. E para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir às sessões anteriores. Essa de hoje vai estar disponível lá no início da semana que vem. E vocês também encontram acesso em áudio para as nossas sessões através do Spotify. Então, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.